Vamos iniciar com a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e que possamos aproveitar, abrir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para ouvirmos todos esses ensinamentos que os Espíritos vieram nos trazer, que nos ajudam e nos orientam na nossa caminhada no planeta Terra. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Cristina Ferro. Boa noite a todos. É muito bom, né, a gente poder estar aqui e estudar a doutrina. Como a Valéria falou na semana passada, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente vem aqui e é importante que a gente esteja aberto para absorver esses conhecimentos, para que a gente possa transformar em ação nas nossas vidas, não é? Então eu escolhi hoje começar no Livro dos Espíritos, no início, tem os prolegômenos. O que é isso, né? Essa palavra tão estranha, né? É uma exposição preliminar de uma ciência e de uma arte. Ele sintetiza, né, mais ou menos o que vai ser exposto a seguir. E é importante que a gente estude também esse início, porque a gente vê como é um trabalho sério e que a gente não pode deixar passar assim. Ouvir, entra por ouvido, sai pelo outro. A gente tem que realmente absorver e transformar a nossa vida quando a gente sabe, quando a gente conhece, né? Então, o que os Espíritos nos dizem aqui? Que as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo, elas são naturais, não tem nada de sobrenatural. E os espíritos superiores instruíram, né, anunciaram que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados, e sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, o Livro dos Espíritos, ele é um compêndio dos ensinamentos dos Espíritos, que depois vão detalhar se aprofundar nas outras obras, né? Foi escrito por ordem e sob o ditado dos Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. No número de espíritos que concorreram para a realização dessa obra, há muitos que viveram em diferentes épocas da Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, por seus nomes, a nenhum personagem que a história tenha guardado à memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem os nomes venerados. E aí, eis os termos que nos deram por escrito e por meio de muitos médios a missão de escrever esse livro. Vejam bem, ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgardes, revelemos juntos a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedirdes, para te ajudar nos demais trabalhos, porque essa não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Então, eles prosseguem dizendo que não se preocupem com as críticas, com a vaidade. O negócio é a gente ser firme, né, no nosso propósito de conhecer, de estudar, para que a gente possa saber o certo. Porque como na escola normal, né, quando a gente vai lá, começa não é mais primário, mas enfim, começa nas primeiras séries, depois a gente vai aprendendo mais. Assim também é. Nós temos somos espíritos inferiores e precisamos nos dedicar ao estudo para que a gente possa cada vez compreender mais, aumentar a nossa visão de mundo e
e poder fazer escolhas mais adequadas, aproveitando a bendita oportunidade que é a reencarnação. Nós não viemos a esse mundo a passeio. Nós não viemos aqui para ser felizes com os bens terrenos. A gente não leva nada do que tem aqui. Então, nós precisamos realmente focar naquilo que é mais importante. E aí, os espíritos, né, no Livro dos Espíritos, capítulo 2, eles nos dizem que tudo que existe no universo é Deus, espírito e matéria. E existe o fluido universal, que é o meio por onde se pode agir e modificar, né, a matéria. Precisa-se desse fluido. Então, essa é a trindade. Deus, espírito e matéria. Nós somos espíritos. A gente até erroneamente, às vezes, fala assim, o meu espírito. Não é o seu espírito, você é o espírito. Neste momento, nós estamos encarnados, mas eu sou um espírito imortal, né? Indestrutível. E, poxa vida, eu posso perder 50, 100 anos nessa minha trajetória eterna, enganado, errado no meu caminho? Hoje nós já temos mais consciência e podemos acertar o passo. Compreendendo as coisas que acontecem ao nosso redor, em vez de ter medo e fingir que não viu, que não sabe, prefere não tomar conhecimento, não assumir a responsabilidade, se a gente assume, a gente vê que pode usar tudo que há no universo e que é perfeito em nosso favor. Não é? E aí no Livro dos Médiuns, no capítulo 1 da segunda parte, ação dos espíritos sobre a matéria. Eles nos explicam como os espíritos podem agir sobre a matéria. E aí eles vêm argumentando, né? Por que motivo os seres inteligentes que de alguma forma viveram entre nós, embora naturalmente invisíveis para nós, de alguma maneira não poderiam demonstrar a sua presença? O simples raciocínio mostra que isso nada tem de impossível. O mundo espiritual é aqui do lado. Não é um lugar circunscrito, né? E que a gente não gosta de pensar nisso, de repente pensa, ai meu Deus do céu, né? Não quero saber disso. Precisamos saber disso, para que a gente possa atuar sobre esse mundo também, com consciência. Todos os povos sempre existiu essa manifestação dos espíritos, a ação dos espíritos sobre a matéria, em todos os lugares do mundo. A religião, né, atendendo a interesses pessoais, né, de grupos de poder e materialismo, é que em determinado momento resolveu tirar essas coisas dos livros sagrados e dizer que isso era superstição. Mas isso é verdade porque acontece a todo momento. E aí os espíritos começam a nos explicar como se dá essa ação dos espíritos sobre a matéria. Se ele não tem corpo, como ele pode agir sobre a matéria? O espírito não é uma abstração. Ele é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado é que é a alma do corpo. Quando deixa pela morte, ele não sai desprovido de qualquer envoltório. Porque a gente diz, né, que o espírito é uma flama, o espírito é uma centelha, mas ele não sai por aí, uma flama, e voa e vai se juntar de novo ao universo. Não é assim que acontece. Esse envoltório que ele tem, ele leva, deixa o corpo e leva com ele. Os espíritos mesmo nos dizem que conservam a forma humana. E, com efeito, quando nos aparecem, é sob essa forma que nós o reconhecemos. Ao deixar a vida material, eles se sentem perturbados, confusos. Tudo para eles é confuso. Apesar de que a gente, né, estuda na doutrina espírita, de que nós vivemos vidas sucessivas, muitas reencarnações, a gente se esquece. E às vezes a gente estudou a doutrina a vida inteira e chega lá do lado e leva um susto, como qualquer outro que nem estudou. Porque a gente se assusta, ou a gente não queria, a gente é apegado, né? Essa é uma das coisas que a gente precisa muito trabalhar, o apego. Porque a gente não leva nada, a gente não controla nada. E a gente acha que controla e que domina, né, a situação ao nosso redor. Domina não. Então, saber disso e se conscientizar disso, tentar ser mais leve nas coisas,
Deve ajudar bastante quando você acorda, se depara lá no outro, né, do outro lado. E aí, os espíritos vão nos explicando que ao deixar a vida material, eles se sentem perturbados e que eles veem o próprio corpo, perfeito ou mutilado, segundo o gênero de morte. Por outro lado, veem a si mesmos e se sentem livres. Falta-lhes, né, essa recordação no primeiro momento. Dissipando-se essa perturbação, o corpo lhes aparece como uma velha roupa que eles se despiam e não querem mais. Sentem-se mais leve e como livre de um fardo. Não sofrem mais as dores físicas e são felizes de poderem elevar-se e transpor o espaço, como faziam muitas vezes em vida nos seus sonhos. Eu não sei se vocês têm essa recordação, mas eu, quando era criança, sonhava sempre que eu estava voando. Com uma toalhinha lá de, não sei, não era Mickey, não sei, naquela época, nem sei o que tinha. Tinha um desenho lá. E eu voava pela janela. Toda noite eu adorava e dormia porque eu voava. Isso é uma reminiscência, porque quem precisa descansar é o nosso corpo. O nosso espírito não descansa. Então, o espírito, quando ele tem o entendimento, ele consegue se sentir mais leve, ele consegue, né, se sentir despojado dessa coisa pesada que é a matéria. Agora, se nós não trabalhamos isso durante a nossa encarnação, se nós somos apegados aos bens materiais, às pessoas, acha que isso vai acontecer conosco? Não. Essa perturbação pode durar um pouquinho ou um montão. Ou a gente vai querer ficar aqui, achando que os outros têm que fazer o que a gente quer, né? Querendo saber da herança, querendo saber quem ficou com o quê. Tudo bobagem, em vez de seguir o rumo. Não, vai ficar agarrado aí. Sendo mais um, né, dos espíritos sofredores que se encontram na espiritualidade nesse nosso planeta de provas e expiações. Ao mesmo tempo que eles sentem e veem que eles não têm aquele corpo, eles constatam que eles estão inteiros. A inteireza da sua personalidade, da sua individualidade. E isso é ótimo. Eu sou eu, aqui ou lá. É isso que eu dizia. Eu sou espírito. E toda a minha experiência durante as encarnações todas está comigo. Eu tenho um breve esquecimento quando mergulho na carne, porque a gente vem para a encarnação para cumprir desígnios de Deus. Muitas vezes nós é que escolhemos as provas. E chega aqui e a gente fala, não escolhi isso não. Eu não escolhi passar esse sufoco todo. Escolheu sim, porque lá você tem uma outra visão da importância daquilo para a sua evolução. Aqui não, a gente tem uma visão estreita. Aqui a gente acha que escolher ser rico, né? Não ter que trabalhar, ter uma família linda, não ter problema, ter casa na praia. Isso é que a gente acha que escolheria. Mas lá, lúcidos, escolhemos as provas e as expiações. E enquanto a gente não aprende, as situações se repetem. A gente pode analisar na nossa vida, né? É alguém que vai namorar e sempre arruma um namorado do mesmo jeito. Sempre. Mudam as pessoas, mas a característica é a mesma. Que vai trabalhar em algum lugar e tem um chefe hiper autoritário, né? E sai daqui, ele vai para outro, é a mesma situação. Então, enquanto a gente não entende que a gente vive as situações para que a gente aprenda, suba um degrau, elas continuam se repetindo. Né? Enquanto a gente não aprende a ter atenção no que é verdadeiro, a gente continua caindo. Nas mesmas situações. Vamos ver se você aprende dessa vez. Vamos ver se você aprende dessa vez. Até uma hora de falar, chega, né? Vou fazer diferente, que agora eu já fiz 10 vezes assim, deu errado, vou fazer diferente para ver o que acontece. E aí a gente pode crescer. Não é? Então os espíritos nos ensinam que o espírito é o princípio inteligente, onde se encontra o senso moral. O corpo é um envoltório material e grosseiro que é revestido temporariamente para o cumprimento de alguns desígnios. E o perispírito, que é um invólucro fluídico, semimaterial, que serve de contato entre a alma e o corpo. A morte é a destruição ou a desagregação desse envoltório grosseiro que o espírito abandona. O outro envoltório desprende-se e vai com a alma, que dessa maneira tem sempre um instrumento. Este último, embora fluido, etéreo, vaporoso, invisível aos nossos olhos,
é também material. E o perispírito, ele existe na vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e através do qual ele transmite a sua vontade ao exterior, ao corpo, agindo sobre os órgãos do corpo. Ele é o fio elétrico, condutor, que serve para a recepção e a transmissão dos pensamentos. Ele tem um desempenho fundamental na economia orgânica. E a gente ainda não considera suficientemente esse perispírito nos fenômenos fisiológicos e patológicos. O que é a homeopatia? A homeopatia é um ramo da medicina que atua no perispírito. Ele atua nesse seu corpo fluídico. Ele não te vê em pedaços. Estou até fazendo uma propaganda, mas porque realmente eu acredito nisso. Porque você vai no médico, ele vê seu fígado. Está com gordura, você é um fígado com gordura. Você vai no outro médico, você é uma rinite alérgica. Né? E você, como um todo? O que gerou todo esse desequilíbrio no seu corpo, que está cada lugar pipocando uma coisa? Foi o seu espírito. Então, o que considero que é o meio mais eficaz? É você trabalhar essa harmonização de um todo para que as coisas possam arrumar a casa. Né? Então, nós ainda não aproveitamos todo, né, o empenho e toda a vantagem que a gente poderia ter quando a gente abre esse leque e considera nosso corpo fluídico, nosso perispírito, influenciando todos os nossos órgãos. Através dessa harmonização, a gente pode ter cura e pode ter saúde. O espírito, em qualquer dos seus graus, ele está sempre revestido de um envoltório, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia. Então, os espíritos nos dizem que a forma humana é a forma em todos os planetas habitados. O que vai mudar de acordo com o adiantamento, o corpo, essa forma humana, ela se eteriza, né? Ela fica mais fluida ainda, menos material ainda. Então, esses ETs, esse monstro de filme, isso é pura fantasia. Né? Achar que no planeta tem aqueles ETs horrorosos. Então, a forma é importante. E o perispírito tem a forma humana. Eles nos esclarecem que a forma humana, com algumas diferenças de detalhe e as modificações orgânicas exibidas pelo meio em que tem que viver, é a mesma em todos os globos. E é também a forma de todos os espíritos não encarnados. Mas essa matéria sutil do perispírito não tem a persistência e a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expansível. Por isso, a forma que ela toma, mesmo fora do corpo, ela não é absoluta. Ela se molda à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que quiser. É graças a essa ponderabilidade, essa flexibilidade, que o espírito pode aparecer para uma pessoa da forma que essa pessoa vai identificá-la. Na encarnação que eles viveram junto, apresentando os defeitos físicos ou os detalhes que a pessoa vai poder identificá-lo. Essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, ela é direto. Se dá a todo momento. Aí, os espíritos nos contam aqui que, sob a influência de certos médios, existiram vários momentos que a aparição, né, só de uma mão viva, que toca um instrumento, que acaricia ou que dá a tapa, e você fica com a impressão daquilo. E ficaram intrigados. Como é que pode aparecer só uma mão, né? Aparecer as mãos, tocar uma música e depois sumir. Porque o perispírito, né, aquele espírito, manipula os fluidos materiais. Está dizendo aqui, em muitos casos, do médium, que está ali, vai servir de instrumento, mesmo que ele não saiba, né, ele vai manipular essa matéria e vai conseguir fazer que seja tangível, seja tocado, que apareça com um fim útil. Isso não é para exibição, nem para ninguém ganhar dinheiro. Né? Tem que ter um motivo útil. E logo depois aquilo desaparece. Então, nos mostrando que é uma matéria, mas é uma matéria mais sutil. É uma matéria que ela tem um tempo em que ela fica como matéria sólida, depois ela se esvanece. E aí,
os espíritos, né, perguntaram, né, Kardec perguntou aos espíritos, mas veja bem, existe a escrita direta. É um fenômeno que ele é mais raro, mas ele não deixa de acontecer. A pessoa dobra um papel branco, coloca num canto lá, com todos os cuidados, não tem cadeira, nem caneta perto, nem ninguém perto, e depois aparece escrito. E os espíritos, muitas vezes, eles são bem incisivos, né? Porque fizeram um monte de perguntas para chegar a essa. Então o espírito respondeu, finalmente chegou onde você queria. Eu não disse jamais, porque ele não disse que jamais a matéria produzida por um espírito manipulando os fluidos ao redor, que ela não pode ficar. Então ele esclarece isso. Vai ficar quando isso for útil. Tudo no universo tem uma utilidade. Tudo no universo se encaixa, tem a sua causa, o seu efeito. A gente que olha assim, com a nossa visão muito limitada e acha que está um caos. Não está. É tudo perfeito. E nós fazemos parte dessa perfeição. Olha que coisa maravilhosa. Deus investiu na gente. Ele não errou fazendo o ser humano simples, ignorante, e a gente, através de caminhando, né, uma encarnação dá umas cabeçadas aqui, na outra conserta e vai. É para que a gente tenha o nosso mérito de crescimento. Mas nós nunca estamos sozinhos. E nada que nos acontece não deixa de ter um fim útil. A gente é que fica no automático da vida, na rotina, e não percebe como a gente tem sinais todos os momentos dessa perfeição de Deus. Né? E por que é importante saber que os espíritos podem agir sobre a matéria? Porque a gente vive aqui, eles estão agindo o tempo todo, influenciando a gente, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. Eles nos influenciam a todo momento. E aqui, no número 128, na página 113, onde eles falam do laboratório do mundo espiritual e que eles vão explicando a gente como acontece isso, eles contam uma história que talvez alguns de vocês não conheçam. É a história da tabaqueira. Nesse capítulo 7º, eles vão contando como é que o espírito de pessoas vivas também se comunicam com outros. E tem alguns casos, mas eu vou meter esse da tabaqueira. Outra senhora que reside na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, cerca das 10 horas, um senhor idoso da sua mesma cidade, que se encontrava às vezes na sociedade, mas com o qual não tinha intimidade. Estava sentado numa poltrona ao pé da sua cama, e de vez em quando tomava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Surpresa com aquela visita àquela hora, quis perguntar-lhe o motivo, mas o senhor lhe fez o sinal para não falar e dormir. Várias vezes tentou falar-lhe e cada vez ele repetia a recomendação. Acabou por adormecer. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora conveniente e de fato em pessoa. Estava vestido da mesma maneira, com a mesma tabaqueira e principalmente com os mesmos gestos. Certa de que ele a visitara durante a doença, agradeceu-lhe o trabalho que tivera. O senhor, muito espantado, disse que há tempos não tinha o prazer de vê-la. A senhora, que conhecia os fenômenos espírita, compreendeu o que se passara, mas não querendo entrar em explicações a respeito, contentou-se em dizer que provavelmente sonhara. E aí o espírito de São Luís nos esclarece o que aconteceu aí. Espera aí, deixa eu ver aqui, cadê? Citamos um caso de aparição do espírito de pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. E experimentava ele a sensação que experimentamos no caso, no corpo, né, quando ele estava acordado? Não. A tabaqueira tinha a mesma forma que ele usava habitualmente que estava em casa, que era essa tabaqueira nas mãos desse homem. Uma aparência, era para ser notada, como foi, e para que a aparição não fosse tomada por alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. Dissera que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Queremos saber se essa tabaqueira
era uma imagem irreal ou se havia nela algo de material. É com a ajuda do princípio material que o espírito aparenta vestir-se com roupas semelhantes às que usa quando vivo. Aí, mais abaixo, Kardec pergunta, seria um desdobramento da matéria inerte, né? Será que os objetos também têm no mundo espiritual um duplo, né? Uma coisa que seja só espiritualizada? Não. O espírito é que manipulou o fluido material para fazer aquela tabaqueira e tinha um fim útil, que era que a mulher acreditasse que ele estava ali velando por ela. E ele foi até lá durante o seu sono. O que ela ficou muito surpresa, mas ele, de alguma forma, ele a ajudou. E aí depois, Kardec pergunta, suponhamos que ele quisesse fazer uma substância venenosa e que a pessoa tomasse, ficaria envenenada? Os espíritos respondem, o espírito até poderia fazê-lo, mas não a faria porque isso não lhe é permitido. Poderia fazer uma substância salutar, apropriada à cura de uma doença? Sim, muitas vezes. Poderia, então, da mesma maneira, fazer uma substância alimentar que a pessoa ficaria saciado? Né? Tem aquela passagem de Jesus, né, com 5 pães, sei lá, 5, não sei bem a quantidade, mas ele alimentou uma multidão. Os espíritos nos esclarecem que pode sim ter a sensação da saciedade. Ser manipulado os fluidos e a pessoa estar com essa sensação. Mas não é uma saciedade de fato. Ela depois se desvanece. Mas isso pode acontecer. Isso é extraordinário? Não. Todos os espíritos têm o mesmo grau e o poder de produzir objetos tangíveis? Quanto mais elevado o espírito, mais facilidade ele tem. Os espíritos inferiores, eles até eles produzem, né, a roupa. Às vezes eles nem entendem muito bem o que está acontecendo ali. Eles podem produzir, mas eles não têm essa consciência, né? Aquele filme Ghost mostrou, e quem é mais novo aí não deve nem ter visto, mas é um clássico, né, que o espírito tentou aprender a empurrar a tampinha, né, uma tampinha, porque ele queria chamar a atenção da presença dele, né? Tem a médium que queria enganar todo mundo e de repente ela realmente, o espírito realmente se manifesta através dela, ela fica apavorada com isso, né? Então são fatos da vida real, né? Os espíritos podem manipular a matéria, sim. Então, os espíritos também nos esclarecem que trata-se de formação e não de criação. Por o espírito não pode tirar nada do nada. E aí, os espíritos nos alertam para uma grande coisa, né? Eles, através desse processo que eles estão explicando, a questão da água fluidificada. Você, com a intenção, com a vontade, você pode modificar as propriedades da água. E a água se tornar fluidificada e ter aquelas propriedades de que a gente necessita. Aí, umas semanas atrás, o Washington explicou muito bem, né? A água ela é fluidificada através dos médios da casa, mais os espíritos, né? E quando a pessoa toca, vai pegar, escolheu aquele copinho, ali vai ter o que ela necessita. Então, a gente pode fazer isso. Da mesma forma que a imposição de mãos e a utilização do magnetismo é que faz também a cura do corpo espiritual, do corpo físico. Né? Então, é muito importante a gente saber usar. Isso é uma ferramenta que a gente tem. Né? Se a gente não usa, fica aí desperdiçando um precioso recurso, né? Quando a mãe entra em prece perto do seu filho, que ela chega a sentir sua mão, né? Ela sente uma quentura ali, por quê? É o amor que está mobilizando os fluidos dela, às vezes auxiliado por alguém, para se dedicar àquela criança que às vezes está doente. O amor é o sentimento por excelência. E por ele, nós podemos fazer grandes coisas. Não fazemos porque não sabemos usar. E o nosso amor deve ser direcionado a todos. Somos filhos do mesmo Pai. Não é só o nosso filho que saiu de nós, ou o filho adotivo, ou a nossa família nuclear ali.
né? É a todos. Então, nós poderíamos fazer o que aos olhos dos outros são verdadeiros milagres, se a gente trabalhasse melhor a nossa atenção ao momento presente e a nossa intenção. O resto, os espíritos vão fazer. Todos somos médiuns em alguma escala. Então, se eu não tenho o fluido necessário, mas tem alguém ali na padaria que tem, né, aqui perto que tem, eles vão utilizar aquilo. Mas qual é a nossa parte? Estarmos preparados para sermos instrumentos. É isso que nós viemos fazer aqui. Amar ao próximo. Estar mais conscientes da nossa encarnação, do nosso propósito. E os espíritos aqui também, eles nos ensinam uma coisa muito importante, que é um atributo do espírito, que é a vontade. Eles falam para a gente que a vontade é um atributo do espírito encarnado ou errante. Daí o poder do magnetizador, que sabemos estar na razão da força de vontade. O espírito encarnado pode agir sobre a matéria elementar e, portanto, modificar as propriedades das coisas dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de curar pelo contato e a imposição das mãos, que de algumas pessoas possuem num grau elevado. Então, quando os espíritos nos dizem, né, que a vontade é um atributo do espírito, ninguém vai nos tirar esse atributo. A preguiça é uma coisa que a gente deixa dominar. O espiritismo, ele vem trazer a responsabilidade, o espírito encarnado. Ele vai tirando os desculpismos que a gente encontra para não fazer as coisas que deve, né? E eles são incisivos ao dizer, não, olha só, esse é um atributo do espírito. Vocês têm que trabalhar a vontade, a intenção, a paciência, a bondade. Como também foi, eu não me lembro mais que dia, né? Nós temos tudo em sementes dentro de nós, é a consciência de Deus dentro de nós. Nós é que temos que fazer isso produzir. E quanto mais a gente sabe, mais esperto a gente fica. Porque a gente vai lá no Livro dos Espíritos, que é no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Aqui a gente viu sobre a matéria. Mas eles estão aqui, do nosso lado, e eles nos influenciam o tempo todo. Nós temos livre-arbítrio, sim. Mas se a gente não ficar ligado, né, como diz hoje em dia, se a gente não ficar esperto, a gente vira joguete. Porque eles estão ao redor. Nós estamos sempre com uma multidão ao nosso redor. Uma multidão que pode ver tudo que nós fazemos. Cada um vê as coisas a que dirige sua atenção. Eles não se ocupam do que não lhes interessa. É a questão da sintonia, né? Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. Muitas vezes eles conhecem aquilo que a gente queria esconder da gente mesmo. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Veja que coisa séria. Dá para a gente andar fingindo que não está acontecendo isso? E os espíritos continuam nos explicando, né, que nós temos nossos pensamentos próprios, que a gente não para de pensar. A gente faz uma seleção de pensamentos. E tem os sugeridos. E aí, Kardec pergunta, como é que a gente distingue um do outro? E eles respondem que quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que fala dentro da gente. Os pensamentos próprios são, em geral, os que nos ocorrem no primeiro impulso. E aí eles são incisivos. De resto, isso não interessa para vocês. Se Deus deixou isso confuso, se vocês não sabem distinguir, porque é melhor para vocês que seja assim. É a nossa responsabilidade e a nossa decisão do que a gente vai ouvir. Essa é só nossa. Eles podem falar bem, né? Tinha aqueles desenhos antigamente, tinha um diabinho e um anjinho. E a gente, Tom e Jerry, né, ouvia o anjinho, não sabia se ouvia o anjinho ou o demônio. É assim, o tempo todo.
E aí eles são firmes de nos afirmar isso, não interessa, né, vocês saberem se é de vocês ou não é. Importante a escolha que vocês vão fazer a partir disso. Esclarecem também que os homens de gênio e de inteligência, algumas vezes as ideias são deles mesmos, mas às vezes eles buscando uma inspiração, é como se fosse uma evocação. E aí eles são ajudados a ter as ideias, né, e a contribuir para o progresso material, né, intelectual aí do nosso planeta. Também a questão da finalidade dos espíritos imperfeitos nos induzirem ao mal. Por que Deus permite que eles façam isso, né? Eles querem nos fazer sofrer com eles. Isso não alivia o sofrimento deles em nada, mas faz por inveja de seres mais felizes. Querem provar-nos, fazer-nos provar do sofrimento que decorrem de uma ordem inferior, distante de Deus. Muitas vezes, espíritos que nós encontramos em outras vidas, fizemos alguma coisa para aquele espírito, ele acha a gente, e aí ele fica tentando que a gente caia, né? Que a gente não cumpra aquilo que a gente se propôs a fazer. E por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a um ou ao outro das influências contrárias que se exercem sobre nós. Como que a gente pode neutralizar isso? Fazendo bem. Fazendo bem e colocando a nossa confiança em Deus. Estando atentos ao momento presente, para que a gente possa fazer uma escolha mais consciente. Guardai-vos de sugestão, de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, que ele vos vai atacar na nossa fraqueza, que é o orgulho e o egoísmo. Aí a gente cai mesmo. Se a gente não estiver atento, a gente cai mesmo. Aí, Kardec faz uma pergunta que eu acho muito interessante. Esses espíritos receberam a missão de nos incitar ao mal? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. O faz pela sua própria vontade e sofrerá as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para nos provar, mas jamais o ordena, e cabe a nós repeli-lo. Também falam desse sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, ou uma satisfação interior que a gente, de repente, acorda e não sabe nem de onde que veio isso. Eles nos esclarecem que isso é quase sempre um efeito das comunicações que a gente, sem saber, tem com os espíritos durante o repouso do nosso sono. E Kardec também pergunta, esses espíritos inferiores se aproveitam de circunstâncias ou eles criam as circunstâncias para que a gente caia? E os espíritos dão o exemplo de a pessoa achar um dinheiro, né? Tem um dinheiro jogado ali. Ele pode ser inspirado a passar por ali. Ele vai e passa. E aí na cabeça dele fica aquilo, pego, não tem dono, né? Vou levar para casa, ou vou tentar achar o dono. A decisão do que ele vai fazer é dele. E veja como na nossa vida cotidiana acontece isso muitas vezes. Alguém falou mal, respondeu mal a gente. Fica aquela guerra, né? Vou lá e vou descascar em cima, que eu não vou levar desafio. Vou deixar passar, vou esquecer. Todas as mínimas ações da nossa vida tem um leque de opções para a gente escolher. Agora, a escolha é nossa. E aí, eles nos explicam, os espíritos nos dizem, que a prece é um meio muito eficaz. Por quê? É um poderoso socorro em qualquer caso. Agora, não é suficiente murmurar algumas palavras. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. Então, meus irmãos, é para a gente abrir a nossa mente, né? A gente entender esse mecanismo perfeito e maravilhoso e entrar na frequência nossa com esses do bem. É confiar, né? A Valéria falou, confiar, orar e esperar.
né? A gente tem que confiar. Confia, aceita, agradece e espera. Mas tem que ter a nossa parte. Ela é mais importante do que a parte dos espíritos, porque a gente aceita o que a gente quer. E a gente precisa aprender essa lição, né? Precisa, para modificar a nossa vida aqui. Parar de cair no mesmo erro, nas mesmas coisas. Mudar o disco, virar o disco. Nem tem mais disco, né? A gente vai vendo que a idade... a gente vai vendo, tá? A gente vai vendo que tem uma certa idade quando a gente fala essas coisas e às vezes a pessoa olha... Agora é streaming, que eu nem sei como é que a gente compra esse negócio. Enfim, não tem mais isso, né? A gente... Mas assim, trocar, vamos virar o negócio. Porque a colheita, a gente pode colher, a gente pode plantar o que a gente quiser. Mas a colheita é obrigatória. Não tem ninguém, né, que vai fazer o que quer e não vai receber o retorno. É ação e reação. Então, estudar, saber o que acontece aqui do nosso lado, poxa, é tudo de bom, né? Para eu poder, quando eu pensar, falar, não, eu tenho que estar atento, o que eu vou escolher, né? E há muitos anos, né, tinha um filme do Jim Carrey, que era Sim, Senhor. Esse foi um filme que eu gostei muito de ver. Porque ele era um cara, eu não me lembro assim da história toda, mas era um empresário, ele não podia nada, ele estava ocupado com a vida dele material e alguma coisa acontece na vida dele que ele recebe a ajuda de um espírito, que no caso lá é Deus, né? E ele aprende a dizer sim, senhor, né? E como a vida dele se transformou a partir disso. A prece que a gente tem que fazer, mais sincera do fundo da alma, pode ser só dizer, eu estou aqui. Faz em mim a sua vontade. Sim, senhor. É para ir para lá? Eu vou. É para vir para cá? Eu vou. Não vou ficar agarrado aqui, porque quando eu me for, quando meu corpo se desagregar, eu não vou levar essas coisas mesmo. Mas aprendamos a dizer, sim, senhor. E vocês vão ver as maravilhas, as mudanças, né, aquilo que a gente julgava impossível acontecer. Porque a gente está se abrindo para esse amor supremo que é Deus, a justiça suprema, que faz tudo com perfeição para nos ajudar a chegar na nossa perfeição. Então que a gente faça um treino, né, de dizer, sim, senhor. De manhã faça uma prece, né? Eu confio, eu entrego a Deus, eu aceito e agradeço. Sim, senhor. E vamos. Vamos porque as coisas acontecem. A água parada apodrece. A gente fica numa zona de conforto que a gente está achando ótimo às vezes. Até o próprio sofrimento, porque aquele sofrimento que a gente está acostumado, que a gente repete ele toda vez, ele é nosso conhecido. E às vezes a gente pergunta assim, e agora se eu for feliz? Não vou mais poder reclamar, né? Não vou poder ser pobre coitado. Assusta. Ser livre assusta. E se eu levantar voo? E se eu alçar voos contra a corrente desse mundo material que me joga o tempo todo para ser orgulhoso, ser egoísta, sim, passar a perna nos outros, sim, ser corrupto, sim, nas pequenas coisas? E se eu mudar o rumo dessa história? Tudo vai se modificar. Assusta, mas se desvanece, como essas aparições, né? Às vezes você pensa que tem um lobo querendo te atacar e quando você dá um passo à frente, confia e fala, eu vou, Deus está me guiando, eu vou. É para o bem isso, eu vou. Aquilo desaparece. E novas emoções, novos sentimentos mais elevados vão fazer parte da nossa vida, da nossa encarnação aqui, neste momento, na Terra, nesse mundo de provas e expiações. Eu não preciso esperar, quando eu for perfeito, para ser feliz. Quando eu me aposentar, para ajudar o outro. Que a gente vai jogando só para frente, né? Quando eu tiver dinheiro. Não. É como a nossa energia, né? Ela circula no universo como a gente de mãos abertas. Se a gente cruza o braço, a energia não flui. Se eu faço assim, o que entra aqui, sai aqui. E vai multiplicando.
e vai modificando o seu entorno. Que possamos ser instrumentos da espiritualidade para o bem e que possamos ser as pessoas quando chega no ambiente, o outro fala, chegou aquela pessoa, me faz bem essa pessoa. Me faz bem o seu sorriso, o estar do lado. Não são grandes coisas que modificam a vida e nem o nosso entorno, são as pequenas. Nós precisamos estar atentos a elas, né, para que a gente possa ter uma excelente caminhada nesse nosso planeta lindo. O Deus de perfeição, né, que nos mostra essas cerejeiras, que a gente faz, acontece com esse planeta, está modificando toda a natureza, mas ele brota, do cimento se brota uma flor. Né? As cerejeiras chegaram mais tarde, mas chegaram para nos embelezar, para nos alegrar. Tudo isso é obra de Deus. Os animais que nos cercam, observar a natureza que é perfeita. Apesar de todos os estragos que a gente fez, a gente ainda não conseguiu destruir. Que sejamos agora elementos de construção e não de destruição. Né? Então, que a gente possa pensar sobre isso tudo, que a gente possa ter uma semana de muito trabalho interior, para que a gente possa chegar ao final da semana e falar, eu fiz pequenas coisas, mas eu fiz. Não é esperar sentado em berço esplêndido as coisas acontecerem. Eu fui lá e fiz alguma coisa por alguém. Uma boa noite a todos, que a gente possa, né, enfrentar essa luta aí. Bom, me lembrou da história do alpinista, né? Acho que alguém já contou aqui, ou todo mundo é comum. Tinha um alpinista que estava lá fazendo uma escalada e, de repente, ele fica pendurado, né? Ele escorrega e fica pendurado pela corda. E aí ele começa a fazer uma prece. Deus, me ajuda, o que eu faço? O que eu faço? Como é que eu vou sair disso? Eu vou acabar morrendo, o que eu faço? E aí, né, do fundo do vale vem uma voz, corta a corda, corta a corda. E ele falou, cortar a corda, e ele ficou titubeando e não cortou. E acabou ficando lá e morrendo congelado. E aí, quando foram resgatar o corpo desse alpinista, ele estava a alguns centímetros do chão. Só alguns centímetros do chão. Então, se ele tivesse cortado a corda, ele teria sobrevivido. Então, a gente, às vezes, realmente precisa cortar a corda. A gente precisa... ontem eu ainda ouvi uma palestra em que fala da passagem que Zaqueu, né, no Evangelho cita muito ele, que era um publicano, era um cobrador de impostos. E Zaqueu era muito pequeno, pequenininho, e ele queria muito conhecer Jesus, né? Então ele sobe numa árvore. E aí ele sabia, né, que Jesus ia passar por Jericó para ir para Jerusalém. Ele sobe na árvore, ele só tinha ouvido falar de Jesus, e ele sobe na árvore. Aí quando Jesus está passando, Jesus para embaixo da árvore, olha para cima, fala, Zaqueu, desce daí. Desce, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Ele nunca... Como que Jesus está falando meu nome? Mas ele fala, desce daí, desce da árvore, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Então, a gente é o tempo todo convocado, desce daí, corta a corda, confia, né? Confiança. A gente tem que aprender a ter. E a confiança realmente, às vezes, é no momento da crise mesmo, no momento que a gente acha que está tudo perdido, que a gente não vê saída, que a gente não vê a luz no fim do túnel, lá está a saída. E a gente, através da confiança, através da oração, dessa conexão que a gente faz com o plano espiritual, né, dessa espera, mas a espera na ação, a espera buscando, fazendo a parte da gente, as coisas começam a acontecer. Né? E às vezes a gente acha, nossa, isso está tudo acontecendo na minha vida. Né? E às vezes a gente olha e está, às vezes, naquela zona de conforto, porque é bom a gente estar, né, confortado, instalado. Mas a vida vem com as suas propostas, com as suas experiências, para nos desinstalar, para nos tirar da zona de conforto. Porque aí a gente começa a promover no nosso interior, no nosso espírito, a mobilização. A gente é ajudado o tempo todo, né? A gente tem um anjo da guarda, a gente tem guias espirituais que nos auxiliam o tempo todo. E eles estão o tempo todo do nosso lado.
Mas muitas vezes o que nós fazemos? Nós não queremos ouvir, nós não queremos prestar atenção. Porque fazer o que a gente deve, né, cumprir com o nosso dever, vai muitas vezes contra o nosso interesse próprio, contra o nosso egoísmo. Mas temos que prestar atenção. Porque isso é o momento que Deus fala, confia, corta a corda, porque eu vou ajudar. Mas você tem que se mexer. Não adianta a gente querer que as coisas mudem e ficar sentado no sofá, numa atitude passiva, esperando as coisas acontecerem. Não, faça acontecer. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta ficar esperando a ajuda vir do céu se a gente não faz nada. Os espíritos precisam da nossa vontade. Eles precisam da nossa ação. No bem, no trabalho. Vamos caminhar, vamos confiar. A gente precisa disso. Principalmente num momento conturbado que a gente vive do nosso planeta, não é do nosso estado, nem do nosso Brasil, não. É a humanidade, né? É a revolução aí que se opera. Né? A revolução é a revolução moral, é a revolução das ideias. Né? Tá convidando a gente a refletir e a sair do lugar. Porque a gente pode optar também, ficar sentado reclamando da vida, ou levantar e falar, não está bom, mas vai passar, isso vai melhorar, vamos agir. Né? Isso que os espíritos, isso que Deus espera de nós. Porque Ele já nos criou para sermos perfeitos. Agora, como a gente vai caminhar e o esforço que a gente vai fazer para chegar nessa perfeição, aí é o nosso trabalho. Aí é individual. E é um trabalho que a gente é muito ajudado, porque provavelmente se a gente não fosse ajudado, né, Cris? A gente ia ficar sentado no sofá. Então vamos, levanta, é a crise, né? Então tira o S da palavra crise, crie, né? Tira lá, crise, tira o S, crie. Então põe a sua força em movimento, porque as coisas vão ser, né, acrescentadas. Então fica aí essa reflexão, né, essa motivação para que a gente levante e faça a nossa parte, né?